Irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós estamos novamente online para glorificarmos e agradecermos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem nós tributamos toda a honra e toda a glória, porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. A nossa dependência é de Deus. A nossa dependência é do nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto nós vivermos, e enquanto nós respirarmos, nós engrandeceremos, nós louvaremos, nós renderemos tributos a este nome de Jesus Cristo, que é o nome sobre todos os nomes. É o nome que nos importa, é o nome que nos abençoa, é o nome que nos enriquece, é o nome que nos faz prosperar, é o nome que nos faz triunfar, é o nome que nos faz, com Ele, mais do que vencedores. E nós repetiremos por todas as nossas vidas esse nome maravilhoso de Jesus Cristo, porque nós somos feitos para a eternidade. Nós não podemos ficar presos tão somente nessa vida terrena. E agradeço a presença dos irmãos, a oportunidade, a companhia, porque isso nos deixa muito felizes, isso nos alegra, isso nos faz perseverar na vontade de Deus. Amanhã, pelo Facebook, às 20 horas, nós teremos a nossa live, Eu e o pastor Gilberto Natal estaremos ao vivo pelo Facebook. E na sexta-feira, com muita alegria, com muito regozijo, teremos o nosso culto, que também é transmitido pelo Facebook. E deixando aqui o convite para que os irmãos compartilhem, curtem os nossos perfis no Instagram, a nossa página no Facebook e também a nossa página no YouTube. Se os irmãos perceberem, essas lives de terça-feira do Expresso Milenar, nós postamos depois, fica postado aqui no Instagram, no IGTV, mas também no YouTube, no canal do YouTube. Então os irmãos podem ali assistir, compartilhar, enviar para os amigos, para os familiares, essas mensagens que nós deixamos aqui. Então, um abraço, uma boa noite para os irmãos que estão chegando. E nós sempre estamos abertos aos pedidos de oração, às sugestões, aos comentários, às dúvidas que por acaso algum irmão tenha. Nós estamos completamente à disposição, Não precisam ficar envergonhados ou temerosos, O Ministério Reinar com Cristo está sempre disponível a ouvir os irmãos, aos amigos, em qualquer assunto, em qualquer problema. Essa questão da pandemia que nós estamos enfrentando, infelizmente fez com que crescesse, e cresça a cada dia o número de problemas domésticos, Violência contra as mulheres, violência contra as crianças, alguns outros problemas da ordem psicológica, Pessoas com depressões, com tristezas, mágoas, angústias, E algumas até, infelizmente, tentando até, conseguindo tirar a própria vida. Mas o corpo de Cristo, a igreja, está aqui para ser esse freio moral, para ser essa luz, para ser o alimento espiritual na terra. Nós não podemos estar de portas abertas. Nós não podemos nos reunirmos novamente por um espaço de tempo. Mas nós estamos sempre à disposição. Eu estou dizendo isso agora do corpo de Cristo. Porque todo e qualquer cristão, como nós aqui, faz parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não comporta, não suporta qualquer tipo de divisão. Para nós não interessa a placa, a denominação. O que importa é que o nome de Jesus Cristo seja
glorificado seja o nome sobre todo nome, seja o nome do único e suficiente Salvador. Porque o corpo de Cristo, ele está aqui na terra, nós a igreja, com o Espírito Santo habitando dentro de nós, para que nós façamos a vontade do Pai, para que nós preguemos o Evangelho, para que nós preguemos a salvação, para que nós preguemos a cura e que preguemos a libertação. Esse é o nosso ofício, esse é o nosso mistério, esse é a nossa responsabilidade aqui na terra. Porque a partir do momento que o nosso Deus retirar da terra o Espírito Santo, aqueles que são cristãos também serão levados. E nós temos que, enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos vivos, nós precisamos atuar em prol do Evangelho, atuar em prol do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso compromisso, essa é a nossa obrigação. E, infelizmente, nós acompanhamos muitas críticas a esta ou aquela denominação, a este ou aquele cristão, mas, me desculpem, nós não estamos aqui para fazer julgamento e muito menos um julgamento dentro do corpo de Cristo. Porque, como eu disse agora há pouco, o corpo de Cristo não comporta e não suporta divisão. Nós não estamos aqui para dividir o corpo de Cristo. Nós não estamos aqui para atacar este ou aquele ministério ou aquela igreja, ou este ou aquele pastor, ou este ou aquele líder. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Nós não podemos cair nessa armadilha de Satanás, de criticarmos, de provocarmos, de lançarmos julgamento, críticas e pedras nos nossos irmãos, nos nossos líderes, nos nossos ministérios, nas igrejas. Quem julga é o nosso Deus. Graças a Deus por isso. Imagina nós aqui julgando. Nós somos humanos. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Perfeito é o nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito é Deus. Perfeito é o Espírito Santo. Por mais que nós sejamos seres espirituais, por mais que nós sejamos pessoas que buscam a presença de Deus, ainda assim, dentro de nós, habita o velho homem. É por isso que a Bíblia nos alerta para que nós vigiemos, para que nós fiquemos em estado de vigiar, porque todos nós estamos passíveis do erro, da falha e do pecado. É por isso que não é momento, ainda mais numa pandemia, com pessoas depressivas, com problemas domésticos, com violências domésticas, com outros crimes, nós perdermos tempo criticando este ou aquele ministério. É hora de nós vivermos efetivamente a unidade e a unanimidade do corpo de Cristo. Uma questão muito séria. Não podemos entrar em divididas. Repito, é a armadilha de Satanás. Muitos líderes, muitas igrejas estão sendo ridicularizados nessa pandemia. Olha, onde está a fé? Mas vocês não são os homens de fé? Vocês não são os seguidores de Cristo? Vocês não são os abençoadores? Vocês não são os abençoados? Vocês não são eruditos? Vocês não são os seres espirituais? A que ponto chegamos? E nós não podemos cair nisso. Se nós analisarmos, e estou aqui aberto, está aqui aberta a Bíblia Sagrada, a nossa referência, o nosso manual prático do dia a dia. Ali em Atos, logo no início, no capítulo 1, no versículo de número 14. Já falei muitas vezes sobre esse versículo. Atos 1:14. Está escrito que ali estavam reunidos, os discípulos de Jesus Cristo, os seguidores após a morte de Jesus Cristo, a ressurreição.
estavam lá. E diz o versículo 14: todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Percebam essa palavra, unânimes. Isso está completamente ligado ao que eu estava falando aqui em relação ao corpo de Cristo. Ali em João 17, naquela maravilhosa oração de Jesus, Jesus diz sobre a unidade, sobre a unanimidade. Se nós abrirmos em Efésios 2, vai estar lá o relato que nós estávamos mortos nas nossas iniquidades, nos nossos pecados, mas que Deus nos deu vida juntamente, está em Efésios 2:5. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Percebam isso. A oração de Jesus em João 17 pedindo pelo corpo de Cristo. Questão importante numa oração de Jesus ainda em vida. Aqui em Efésios 2, nós mostramos que a morte de Jesus Cristo nos deu o direito de, juntamente com Ele, sermos ressuscitados e nós assentarmos em lugares celestiais com Cristo. Sobre nós, por meio de Jesus Cristo, foi soprado o Espírito Santo. O Espírito Santo, como nós já dissemos aqui, no Antigo Testamento, na vida dos profetas ou de qualquer outra pessoa, o Espírito Santo vinha sobre a pessoa. Mas, após a glorificação de Jesus Cristo, o Espírito Santo habita dentro da pessoa. Porque com a morte de Jesus Cristo, o Espírito Divino, o Espírito Santo, ele passou a ter não só a sua faceta espiritual, divina, mas também a sua faceta humana. É por isso, pela morte de Jesus Cristo, pela ressurreição, pela glorificação dele, é que o Espírito Santo hoje pode habitar dentro de nós. Olha que diferença para o Antigo Testamento, olha que diferença para o tempo dos profetas. E nós hoje estamos em tempo não só da unidade, como eu falei antes, nós estamos nesse tempo de Atos 1,14, da unanimidade. A unanimidade, ela não comporta qualquer tipo de divisão, qualquer tipo de desavença, qualquer tipo de crítica. Tem que ser unânime. Não é 9-1, é 10-0. Isso é ser unânime. É estar no mesmo, exatamente, na mesma sintonia, no mesmo espírito. Nós precisamos praticar isso. E nós praticamos isso por meio do corpo de Cristo. É o exercício da unanimidade. Se nós a lermos aqui, em Efésios 4, eu falei aqui primeiramente de Atos 1,14, depois de Efésios 2,5, e agora eu vou fazer uma menção a Efésios 4, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que é Paulo falando, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-se, a partir do versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. É muito sério essa questão de Efésios 4. Aqui está, o nosso regimento. Aqui estão os nossos requisitos. A nossa salvação do Espírito, a nossa salvação espiritual,
é unicamente pela graça do Senhor Jesus Cristo, e nós recebermos Jesus Cristo, nós nos convertermos, nós nos reconhecermos pecadores. É isso, porque é pela graça do nosso Deus. Na nossa salvação, nós não podemos acrescentar nenhum requisito, nenhuma exigência, fora de nós aceitarmos Jesus Cristo em nossas vidas. Qualquer coisa, qualquer detalhe, qualquer um, por menor que seja, da pessoa chegar e falar, olha, para você ser salvo, você precisa aceitar Jesus e... aí já complicou. É aceitar Jesus. Salvação é aceitar Jesus. Não se acrescenta nada a isso. Nós não podemos acrescentar nenhuma mais exigência disso. E nem fazer aquele malabarismo, aquele exercício de buscar no Antigo Testamento algum requisito, alguma exigência para a nossa salvação. Tudo isso está aqui em Efésios 4, que eu estou fazendo menção agora. Tudo isso está aqui. Repare, eu falei primeiramente do corpo de Cristo, da seriedade, de nós não cairmos nessa cilada maligna de criticarmos e querermos dividir o corpo de Cristo, de ridicularizar algum ministério, alguma liderança, seja qual for. O julgamento cabe a Deus. Quem vai separar o joio do trigo é Deus. Nós precisamos fazer como em Atos, sermos unânimes, né? Nós temos que saber que com Cristo nós somos ressuscitados e nós nos assentamos em lugares celestiais. E que nós temos, como Efésios 4:3, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito. Onde que está a divisão aqui? Onde que eu posso me levantar e querer dizer que aquele ministério não pode ser assim, tem que ser assado? Se nós lermos lá nas cartas de Apocalipse, nós vamos ver a figura dos nicolaítas. Os nicolaítas, eles se achavam superiores aos outros. Eles se achavam melhores, mais eruditos, mais salvos do que os outros. Isso é um perigo. Nós não podemos eu não posso me levantar e chamar algum líder de herege. Primeiramente, precisa saber o que é ser um herege. Quais são os requisitos para ser um herege. É muito sério. Eu preciso parar de me debruçar na minha janela para olhar para o jardim do vizinho. Primeiro eu preciso cuidar do meu. E enquanto eu estou debruçado na janela, olhando para o outro, eu estou deixando de fazer, o meu ofício. Eu estou deixando de lado as minhas responsabilidades. Porque criticar é muito fácil. Dividir é muito fácil. Porque não é assim que faz. Mas será que eu estou fazendo alguma coisa? Será que eu estou fazendo conforme a vontade de Deus? Não é hora mais. Quantas vezes nós já falamos sobre a questão do avivamento? De tempo em tempo eu entro nesse assunto. O avivamento, que é um avivamento pela palavra, que é um avivamento unânime, que é um avivamento que atingirá o mundo inteiro. Por quê? Porque usará as mídias sociais, as redes sociais. O que uma pessoa falar aqui ao vivo em Rio Claro será postado, poderá ser assistido simultaneamente ao vivo do outro lado do mundo, na Austrália, na Nova Zelândia, no Japão, na China. Mas se nós ficarmos usando os nossos tempos, os nossos ofícios, para deixarmos de lado a pregação da palavra de Deus, para pregarmos o outro, para pregarmos o erro no outro, para estamparmos, para etiquetarmos o outro, isso não é fazer a vontade de Deus. Nós precisamos ser unânimes. Se nós lermos os evangelhos e depois já começarmos a ler Atos, qual que é a diferença ali?
é que ali havia a unanimidade. Principalmente ali no começo, entre os 120. É o marco que separa. É o marco que começa, né, a questão de sermos unânimes. Né? Nós precisamos praticarmos a unanimidade, que é o quê? Aplicar a unidade. Né? Porque quando a unidade ela é praticada, ela se torna uma unanimidade. Os irmãos, depois com mais tempo, em oração, né? No devocional, na busca do nosso Senhor Jesus Cristo, leiam Atos 1,14. Leiam Efésios 2,5. Leiam Efésios 4. Leiam novamente a oração de Jesus lá em João 17. Para que nós possamos ter as bênçãos do nosso Senhor. A bênção divina, a bênção de Jesus Cristo, a bênção de Deus no corpo, na igreja, no cristão, ela é feita, né, em cima da unanimidade. É a chave. A chave para ser abençoado, a chave para ser abençoada na dispensação que nós vivemos e na prática do Novo Testamento em que nós estamos, é nós buscarmos, praticarmos a unanimidade. Assim é derramada a bênção de Deus. A bênção de Deus só recai onde há unanimidade. E a unanimidade é a unidade, né, praticada. É uma questão muito séria. Né? Nós temos que ter, né, a nossa mente, o nosso propósito, a nossa vontade, no mesmo sentido, juntas ali, para termos a unanimidade. Nós temos que ter todas as nossas partes envolvidas nisso. Nós dentro de nós mesmos, de cada um. E de cada um com o próximo. Reflitam sobre isso, irmãos. Sobre praticar a unidade para ter a unanimidade. Muito se é dito, muito se é orado, muito se é pedido na questão da unidade. Mas a unidade ela tem que ser praticada e ir em direção à unanimidade. Nós voltaremos mais vezes a tratar desse assunto. Nós vamos esmiuçar mais isso. Nós vamos detalhar mais isso. Nós vamos explicar melhor isso. O que eu havia preparado para hoje. O que eu havia orado, buscado, mentalizado para hoje. Era uma outra mensagem, uma outra palavra. Mas agora, das 6:30 em diante, das 7 em diante, essa mensagem, essa palavra foi sendo, né, trabalhada por Deus nessa questão. Nós não podemos mais perder tempo. Nós não podemos mais errar, né, praticar esses erros tolos, esses erros bobos. Nós temos que conhecer a palavra de Deus para conhecermos a vontade do Pai. Nós não podemos cair, nós não podemos ser motivo de ridicularização por falta de conhecimento e prática da vontade de Deus. É hora de nos levantarmos, é hora de nós nos unirmos, é hora de nós termos o mesmo propósito, a mesma busca. Porque é um só Deus, é um só Espírito. E é uma só obra. A obra é de Deus. Se a obra é de Deus, é Ele quem faz. Nós cooperamos na obra. Nós, por nós mesmos, não fazemos nada. Nós temos que estar posicionados debaixo da vontade do Pai.
para então nós fazermos, né? Para então nós possamos alcançarmos o nível de vencedores. Vencer é praticar e fazer a vontade do Pai. Tudo isso, irmãos, dentro da prática da unidade que nos leva à unanimidade. Deixemos essa lição, deixemos essa reflexão para todos nós. Busquemos essas passagens. Oremos em cima disso. Atos 1,14, Efésios 2,5, Efésios 4,3, João 17. Semana que vem nós vamos tratar melhor sobre isso, nós vamos esmiuçar e detalhar mais. Repito, amanhã nós teremos a nossa live pelo Facebook às 20 horas. Sexta-feira, o nosso culto também às 20 horas e também pelo Facebook. Podem enviar os pedidos de oração, as sugestões, as dúvidas, que nós com certeza entraremos em contato. Repito, essa live de agora ficará salva no Instagram, ali naquela aba do IGTV, e nós também postaremos no YouTube. E agora eu oro ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em agradecimento, em reconhecimento, por essa nossa comunhão, por essa nossa união. E peço que Deus os abençoe, os proteja e que fale ao coração dos irmãos, especialmente sobre essa palavra que nós compartilhamos hoje, para que nós pratiquemos cada vez mais e alcancemos a unanimidade. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que intercede por nós, abençoe a sua casa, o seu negócio, o seu emprego, e tire do seu coração qualquer dúvida, qualquer medo, qualquer receio, qualquer complexo e qualquer tristeza. São 20 horas. É uma maravilha, uma alegria, um regozijo servirmos ao nosso Senhor e Salvador. Nós não pregamos a divisão da igreja. Nós não estamos aqui para criticar ninguém. Que o nosso Deus tire isso dos nossos corações, tire isso das nossas mentes, dos nossos pensamentos, das nossas intenções. E que os abençoe hoje, que os dê uma noite abençoada, em comunhão com o Espírito Santo. Que os irmãos sejam cada vez mais cheios da presença do Espírito Santo. E que todos nós façamos a vontade do nosso Deus. Uma boa noite e muito obrigado pela companhia. Estaremos amanhã ao vivo pelo Facebook às 20 horas. Muito obrigado e até mais.